Olá, Motolama na área. Eu já falei de motos inglesas, motos italianas, motos japonesas e até das agralhas, mas nunca tinha falado de motos espanholas. A Espanha, além da paella, das touradas e, é claro, da Penélope Cruz, é um dos países que mais tem tradição no motociclismo. Me deu até coceira, mas eu tinha que falar. Paella se fala paella e não paeja, como muita gente diz. Na Espanha, os dois L's têm som de LH e não de J. Quem fala assim são os países sul-americanos. Logo, o correto é paella. Pronto, falei. Mas nosso assunto é moto espanhola e não culinária espanhola. Toda história antiga de moto, mentira ou não, tem ou uma montesa ou uma butaca envolvida. Desde que acabou a pandemia, se é que acabou, na Espanha, até hoje, tem 3,3 milhões de veículos de duas rodas, sendo que 1,9 milhões de motocicletas. Isso, se comparado ao Brasil, não é nada. Nós temos 25 milhões de motos e 5 milhões de scooters. Isso vai dar aqui no Brasil 7 habitantes por motocicleta, enquanto na Espanha são 14 habitantes por motocicleta. O interessante é que nas maiores cidades da Espanha, a maioria das motocicletas são acima de 500, enquanto aqui no Brasil só dá 125. Mas por que a Espanha tem uma forte tradição do motociclismo e nós aqui estamos apenas começando? Essa matéria foi sugerida pelo Edno José e pelo André Vance, que inclusive mandou um monte de link interessante. Valeu pelas ideias e pela fonte de pesquisa. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Antes de mais nada, quero agradecer ao pessoal que deu valeu demais. Bacana, brigadu! E falando nisso, na Espanha fala-se inscrever-se. Então verifique se está registrado, marca lá que me gostou e aproveita para compartilhar com sua classe. Logo depois que o Gottlieb Daimler e William Maybach inventaram o Reitwagen, os espanhóis ficaram com vontade de andar de moto. Foi aí que um tal de Miguel Villalby, em 1903, desenvolveu uma bicicleta e colocou o motor nela. E como não havia fabricante de peças na Espanha dessa época, ele produziu tudo que precisava para a moto andar, até os pneus. A moto era uma 500 monocilíndrica com válvula de admissão automática. Provavelmente era um tipo 2 tempos, com janela. Mas ele chegou a produzir 5 motos para vender. Inclusive, 2 delas estão em funcionamento até hoje nos museus. Logo depois, em 1912, um tal de Josep Montpeó, que era importador de motos em Barcelona, começou a fabricar sidecar e logo na sequência motocicletas. E isso foi entre 1912 e 1928. E logo após a guerra, o neto dele montou a marca Oryx. No período de 1912 a 1936, surgiram vários fabricantes, como a Fusté, a Salvador, a Aldenis e muitos outros. Mas infelizmente, a Guerra Civil Espanhola interrompeu esse processo. E esse pessoal sumiu. Só para contextualizar, a Espanha apanhou muito no século XIX com as independências de suas colônias na América do Sul, e logo depois arrumou uma treta com os Estados Unidos por conta da independência de Cuba. E aí, ela entrou no século XX sem aliados comerciais, tanto é que durante a Primeira Guerra Mundial a Espanha era neutra. Mas com a Revolução Russa em 1917, os ânimos socialistas na Espanha se inflamaram, dando origem à Revolução Espanhola de 1936 a 1939, e todas as nações grandes meteram o dedo nessa história. E por conta disso, a Espanha não entrou na Segunda Guerra. E como ela ficou em paz, os ânimos se acalmaram e logo depois da guerra ela voltou com força total para fabricar motocicletas de novo. É daí que surge o boom das motos na Espanha, com marcas que são conhecidas até hoje. Os espanhóis sempre tiveram muita afinidade com motos, mesmo porque, durante as recessões cascudas que os caras enfrentaram, eles continuaram não só a produzir, como a licenciar marcas estrangeiras, como Ducati, Minarelli e outras. Dizem que o Franco, que era o ditador local na época, era fã de motos. E seguiu uma política anti-importação muito rígida.
obrigando, por conseguinte, a criação da sua própria indústria de motocicleta. Uma alta procura por motos econômicas e baratas surgiu logo após a guerra, o que fez a produção de motocicletas crescer para o primeiro lugar no país. E esse foi o período da era de ouro da indústria de motos da Espanha. Marcas como Montesa, Bultaco, Derby, Ossa surgiram nesse período. Vários modelos ficaram famosos fora do país, nos Estados Unidos, na Europa e até no Brasil. Nos anos 60 e 70, as vitórias nos GPs com motos de pequenas cilindradas ajudou a alavancar a indústria. E também modelos utilitários esportivos e motos de enduro tiveram muita demanda no exterior. Mas a morte de Franco em 1975 abriu o mercado para fabricantes estrangeiros, tornando impossível para muitas indústrias nacionais competirem com as multinacionais estrangeiras. Hoje, apenas alguns produtores locais continuam a existir na Espanha. Com o mercado espanhol pipocando fabricantes todos os dias, é impossível citar todos. Então eu vou citar apenas os mais relevantes para nós aqui no Brasil. E vou falar em ordem alfabética. Bultaco. O nome Bultaco deriva da junção de dois nomes, do fundador Francisco Xavier Bultó, e ele tinha o apelido de Paco. Aí Bultó, Paco, Bultaco. A empresa foi fundada em 1958, logo depois que o Paco abandonou a sociedade na fábrica da Montesa. Vou falar nisso mais na frente. A Bultaco se especializou em motos monocilíndricas, sendo que a Bultaco, por sangue, se tornou a rainha das motos espanholas. Mas infelizmente a empresa foi fechada em 1983. Em 2014 houve uma tentativa de revivê-la com a marca Derby. Derby. A Derby iniciou suas atividades em 1922 e é provavelmente a fábrica de motocicletas na Espanha mais antiga ainda em funcionamento. A primeira oficina dos caras foi aberta por Simeó Rabasa e Singla, na aldeia de Mollet, perto de Barcelona. Até 1949, os caras se limitaram a consertar bicicleta. Daí o nome Derby vem de derivado de bicicleta, Derby. E a partir desse ponto, a empresa cresceu rapidamente. Os caras focaram em motocicletas de baixa cilindrada e scooters. Mas no início dos anos 80, a Derby foi adquirida pela gigante italiana Piaggio, que manteve o foco em scooters baratas. Um dos modelos mais recentes da Derby é a DH 2.0, que na realidade é uma mountain bike com um motorzinho de 100 e a criança pesa 39 kg com câmbio automático. É um pouco mais pesada que uma bike. Deve ser bacana o brinquedo. GasGas. A GasGas foi fundada em 1974, mas as primeiras vendas só saíram em 1985. E já em 1989, aparecia aqui em Tupiniquilândia o primeiro modelo de trial, que era pilotada pelo Cláudio Figueiredo, lá do Rio, e foi a primeira vez que eu vi uma GasGas. Inclusive eu achei o nome super esquisito. Em 2015, a marca se enrolou com um banco espanhol quase indo à falência. Aí, a Black Toro Capital apagou o incêndio momentaneamente. Mas em 2018, o trem desandou novamente. Mas aí apareceu a salvadora KTM que comprou a marca e acabou o problema. A parceria deu tanto certo que em 2022 a GasGas venceu o Paris-Dakar, ajudando a alavancar muito a venda das motos. Pela ordem alfabética, agora seria a vez da Montesa. Mas como ela fala muito forte nos corações dos brasileiros, eu vou deixá-la mais para o final. Ossa. A Ossa foi uma das grandes marcas de motociclismo nos anos 60. A empresa foi criada em 1924 para fabricar projetores de cinema. O nome original dela era Orfeu Sincrônica Sociedade Anônima e foi fundada por Manuel Giró. Mas o tesão dele era o motociclismo. Com o fim da Segunda Guerra, ele de alguma forma se apoderou dos projetos da DKV de um motor dois tempos fodástico. E em 1949, ele viu a oportunidade e começou a fabricar motocicletas. Ele mudou o nome da empresa para Ossa, que era a abreviação de Orfeu Sincrônica Sociedade Anônima, Ossa, para não mais se identificar com o cinema. Logo depois, com a vitória do Mike Andrew no Campeonato Mundial de Trial com uma Ossa, a marca ganhou notoriedade.
E ainda, em 1967, a Ossa inventou um quadro monocasco de magnésio e alumínio, que era 20 quilos mais leve que a concorrência. Com isso, os caras venceram as 24 horas de Montjuic, elevando a Ossa a vencedora de vários campeonatos. Mas numa fusão furada com a Bultaco em 1982, a Ossa perdeu a produção em escala. Mas a marca foi adquirida em 2010, dando início a uma nova vida. E hoje, a Ossa está lançando, em homenagem àquele monocasco lá de 1967, uma moto elétrica. Vamos ver no que vai dar isso. Riejo, Luiz Rieira e Jaime Juanola juntaram seus nomes e montaram a Riejo em 1934. Mas as motos só saíram da linha de produção em 1947. E em 1959 foi lançada a Jaca. Não essa. A Jaca aqui é uma moto pesada. Mas lá era uma 125 esportiva. E fez muito sucesso. E em 1964 fizeram um acordo de troca de tecnologia de motores com a Minarelli. E hoje a Riejo é a principal fabricante espanhola. Finalmente a Montesa. Das 4 grandes marcas espanholas, Bultaco, Sunglass, Ossa, só a Montesa sobrevive fabricando motos de trial. Mas a Montesa provavelmente foi a marca de motos mais importante da história da Espanha. Em 1944, 2 empresários catalães se uniram para montar a Montesa. Estamos falando de Pere Pernimayer e Francisco Javier Bultó, aquele da Bultaco. Montaram uma pequena fábrica em Barcelona e dividiram o trabalho. Pere com a parte de administração e o Bultó com desenvolvimento e competições. O nome Montesa vem de uma ordem de cavalaria criada pelo rei Jaime II, ligando as motos do século XX com cavaleiros medievais. Em 1945, na Feira de Barcelona, surge a primeira Montesa, a A45, com motorzinho de 93 cm3. Hoje em dia dizem que a China copia tudo. Mas lá em 45, depois de tentar de tudo quanto é jeito montar uma moto, copiaram a Moto Becane em tudo e fizeram a moto exatamente igual. Em 5 anos, com apenas 2 modelos, a A45 e seu modelo novo, a B46, a Montesa consolidou-se como marca e mudou a fábrica, que era um pouco mais do que uma oficina, para um galpão. Nesse momento que surge a Brio, uma verdadeira referência da fábrica que produziu desde 1950 até 1962. E com os novos planos do governo, como sempre dificultando a vida dos empresários, os sócios decidem a seguir caminhos diferentes. É aí que surge a Bultaco. E é nesse momento que surge a Montesa Impala. Interessante que notar que, apesar das suspensões de curso grande, o cano de descarga sai por baixo, deixando totalmente exposto para andar fora de estrada. Com o mercado espanhol ainda pequeno, a Montesa abre o mercado americano com grande sucesso. Um caminho que as restantes marcas espanholas resolvem seguir também. No final da década de 60, a Montesa lança o modelo Cota, que foi referência no trial e deu início à sua tradição fora de estrada. Os anos 70 foram bons para a Montesa. Foi quando surgiram ícones como a Cota no trial e a Capra no fora de estrada. Mas aí o trem começa a desandar. Primeiro, a crise do petróleo em 1973. E em 1975 morre Franco, o ditador espanhol. E isso travou a economia da Espanha. Mas a Montesa tinha uma tábua de salvação que era a exportação para os Estados Unidos. Diga-se de passagem que um dos representantes da Montesa nos Estados Unidos era o próprio Steve McQueen, que inclusive foi ele que criou o lema de Viva Montesa, parodiando o filme Viva Zapata. Daí vieram os anos 80. A inflação e o desemprego comeram solto. E tem outro fator. As motos espanholas eram muito boas nos anos 70. Não tão boas no início dos anos 80 e ruins no final dos anos 80. Elas não evoluíram nada nesse período e a concorrência dos japoneses e europeus acabou de arrasar os caras. Até que em 1986 a Honda se torna a maior acionista da Montesa por conta das motos de trial. Mas nas mãos da Honda, no início dos anos 2000, surgiu a revolucionária Montesa 4RT, que era uma moto de trial de 4 tempos. Até que em 2010, todas as motos produzidas na Montesa, Honda Montesa,
foram transferidas para a Itália, só ficando na Espanha as motos de trial, que são quase feitas à mão, mas se tornaram referência na produção de motos de trial. Até hoje na Espanha, essas motos são cultuadas, e existe inclusive o Classic Team Montesa, que são motos montesas preparadas com tecnologia moderna e participam de competições até hoje. A Montesa chegou timidamente ao Brasil por volta de 1980, importadas pela Ibramoto. Inclusive, em 1982, a Montesa quase ficou famosa aparecendo na abertura da novela Paraíso. Eu tenho um vídeo falando das Montesas aqui no Brasil. Lá embaixo na descrição vai ter o link levando para esse vídeo onde eu falo das Montesas no Brasil. Vários fabricantes continuam suas atividades na Espanha, com produtos modernos de alta qualidade e estética. Entre eles estão a Hierro, a Gasgás, a Montesa, a Bultaco, a Derby e a Sherco. Então é isso, galera. Já que deram o like e se inscreveram no canal, só falta compartilhar e a gente se encontrar semana que vem. Um abraço e adiós! Minha moto